em qualquer um, trenzinho da alegria, Kanye West, LeBron James, quem que fosse, mas eu não votaria no Trump jamais. Vocês estão me ouvindo aí, então, né? Estão ouvindo esse monte de besteira aí, né? Estão até comentando no chat aí já. Porque eu tava usando um fone, mas acho que não vou precisar dele, não. Ele bota o fone para se ouvir, né? Para um retorno, mas eu tô ouvindo normal, então não precisa dele. Vamos na fé, vamos na fé. Então vamos lá, vamos começar. Enquanto isso, o pessoal vai chegando aí. Eu fico olhando para cá porque eu tô com o meu notebook aberto aqui. Quem quiser mandar as perguntas, eu olho aqui, que é mais fácil que eu dar o telefone, a imagem é melhor. Bom, gente, boa tarde a todos, tá? Eu vou fazer mais uma live aqui, que eu espero que seja proveitosa. O objetivo é sempre esse, né? Eu já fiz duas aqui com o Rafinha, né, sobre a Covid, né? A primeira sobre as vacinas, né? E a segunda, como é que vai ser o famoso novo normal, né? O nome é meio clichê, mas eu não achei outra coisa assim para falar, né, sobre isso. E aí, eu pensei que assim, estava faltando um tema relacionado também à geografia, porque a pandemia no Brasil ela revelou assim, um padrão bem interessante, né? Por que ela se dispersou tão devagar, né? Mas, assim, na hora que ela tomou conta, digamos assim, a gente ficou aí vários dias, a gente ficou vários meses, né, alguns meses, com um platô muito alto de infecções diárias, infecções aí passando da casa dos 30 mil, 40 mil diários, né? E com um número de mortes, né, na casa aí dos 1.000 mortos por dia durante muito tempo, né? Então, tipo assim, a gente demorou, a gente custou a chegar no famoso platô, né? Mas quando a gente chegou lá, a gente não desgarrou, né? Então, eu resolvi pesquisar sobre o assunto. Eu achei, né, um artigo da Unesp, lá de Presidente Prudente, falando exatamente, né, de como que os fatores geográficos, né, influenciaram nessa dispersão, e ao mesmo tempo falando dos fatores geográficos e do sistema de transportes aqui no Brasil, como é que o sistema de transporte também favoreceu essa dispersão. Mas aí, para não ficar uma coisa muito curta, uma coisa só no tema, eu chamei o companheiro Perdigão para falar assim, dos aspectos socioeconômicos da Covid, porque a Covid ela mostrou assim, um fosso, né, econômico, ela mostrou um fosso digital, quase ninguém tem computador, por incrível que pareça. A Covid ela revelou um monte de brasileiros, né, invisíveis, né, gente que não tinha certidão de nascimento, que não tinha CPF, que não tinha nada, né, e com aquele lance lá do aplicativo, né, do auxílio emergencial da Caixa, isso ficou muito visível. Então, vai ser possível a gente fazer alguns estudos, algumas discussões bem interessantes por isso, né. Então, antes de mais nada, eu agradeço ao companheiro Jesus, que sempre compra as minhas maluquices aqui, o companheiro Bruno, que está sempre pronto a ajudar a gente aí na logística para que esses eventos aconteçam, e, obviamente, agradecer ao companheiro Perdigão, nosso companheiro de copo de luta, que está com a gente aí, e de prontidão topou fazer essa discussão comigo aqui. Boa noite, Perdigão, muito obrigado pela sua presença e pelo seu tempo. Boa noite, né, gente? É um prazer estar aqui, né? Eu tenho um carinho muito grande, isso não é rasgação de seda não, tá, gente? É verdade mesmo. Eu tenho um carinho muito grande pelo Gil, né? É um cara que, assim, é especial aí para mim no colégio, a gente troca muita ideia, conversa bastante sobre algumas questões, sobre questões aí envolvendo, né, o cotidiano, as mazelas aí da sociedade, né? A gente se coloca ou tenta sempre se colocar como protagonista dentro de uma mudança, então é um cara que quando me convida, né, eu sempre tendo a atendê-lo, né, mesmo que quando às vezes as coisas estão meio complicadas e difíceis, né, porque eu sei que ele faz isso de coração, ele faz na melhor das intenções. Quero também agradecer ao Jesus, que é um parceiro nosso dentro da escola, né, então tudo que a gente pensa, tudo que a gente propõe, ele é um cara que topa, que luta, que batalha para a parada acontecer. Né? O Bruno, cara, que, poxa, o Bruno tem cumprido um papel topzera na escola, né? A gente vê que muito do que está acontecendo aqui
é a partir do empenho desse cara, então a gente tem que valorizar demais o Bruno, a galera que tá aí, Sidney que tá presente também. E, cara, eu tô aqui para poder contribuir com os meninos no máximo que eu conseguir, né? Muitos aí tiveram comigo em algum momento, né? E a gente sempre tem essa tônica, e a minha narrativa com eles sempre foi essa, né, Gil? A gente tá aqui para somar e tentar trazer e agregar alguma coisa de valor aí para eles na jornada. Isso. O objetivo é esse. O Pedro, então é o seguinte, aí ao final, né, a live vai para o YouTube, né, e eu tenho, assim, feito as lives no sentido que ser também uma coisa de pesquisa, tá? Não simplesmente o camarada simplesmente assistir, mas que ele possa usar essas apresentações com pesquisa. Então vai estar lá uma timeline, né, com as partes mais importantes da live. Você, de repente o camarada não quer ver tudo, quer ver só aquele trechinho, vai estar lá. E a gente disponibiliza também tudo aquilo que a gente pesquisou, né, com os links, né, para se o camarada quiser efetivamente dar uma pesquisada, está lá à disposição. Então, o artigo que eu trouxe, né, ele se chama O Raciocínio Geográfico e as Chaves de Leitura da Covid no Território Brasileiro. Então, perceba, já o título é muito bom, né? As Chaves da Leitura da Covid no Território Brasileiro a partir da geografia. Então, é um tema, o Felipe, que começa a ser muito divulgado a partir de agora, que é a chamada geografia da saúde. Como é que a gente pode colocar o pensamento geográfico, né, para pensar a questão das pandemias, sair simplesmente daquele clichê da globalização, né, para ser uma coisa assim, o que faz, por exemplo, uma cidade ter mais casos do outro? Tipo assim, você tem duas cidades iguais, mesma população, mais ou menos a mesma questão econômica, né? E por que elas se comportam de formas muito diferentes? Eu vou te dar um exemplo, né? Aqui em Viçosa e aí em Muriaé. São cidades razoavelmente parecidas, né? Mas elas tiveram, assim, comportamentos muito diferentes em relação ao Covid. Eu falo assim que aqui, isso mostrou que é uma epidemia muito traiçoeira, porque de uma hora para outra, tudo aquilo que foi construído pode ser desconstruído, né? Obviamente que existem as questões de gestão, né? Mas existem as questões geográficas. Então, por exemplo, o fato de Muriaé ser cortado, né, por uma rodovia que liga o sul ao norte, ao nordeste do país, contribuiu muito para isso, né? Então é o seguinte, eu grifei aqui algumas partes, eu não vou me alongar muito, tá? É onde fala assim, tomando como referência essa compreensão dos eventos em saúde em suas conexões com a totalidade, ressaltamos que a difusão espacial da Covid-19 não se trata de um problema de saúde pública, nos mesmos moldes que outras pandemias trouxeram, mas de um desafio a ser enfrentado cada vez mais relevante no mundo globalizado em que vivemos. Então, tipo assim, por que esse desafio que a Covid está nos apresentando hoje, ele é maior, talvez, que o da peste negra, lá no século XIII, no século XIV? Porque você tem a questão da globalização, né? E olha que naquela época lá da globalização, das grandes navegações, aliás, né? Você já começa o renascimento comercial urbano, você já tem ali um esboço de globalização, mas não era como hoje, onde o camarada pega um avião aqui e em 8 horas ele está na Europa, né? E como a transmissibilidade do Covid é muito alta, né? Qualquer pessoa que esteja contaminada, mesmo que assintomática, ela pode ser um vetor importante para a dispersão dessa doença. Se você quiser comentar, fica à vontade. Na verdade, né, Gil, só pegando um trecho do que tu falou no início aí sobre a geografia da saúde, né, eu acho que um dos grandes problemas da geografia, né, foi não conseguir dar conta, na verdade, de todos os meandros que ela tinha enquanto ciência, né. Se a gente olhar a geografia, cara, ela tentou discutir tudo, né, tentou discutir lugar, paisagem, espaço, aí pula para cartografia, toda a dinâmica da geografia física, ou seja, foi uma miscelânea de coisas. Mas eu acho que faltou em nós, professores de geografia, ao longo do tempo, e essa é uma reflexão que eu consigo fazer hoje e não consegui há alguns anos atrás, entender que o objeto mesmo de trabalho da geografia é o espaço geográfico. Se a gente dá conta de que esse é o objeto central da geografia, cara, tudo que se manifesta nele, seja evento físico, né, seja um fenômeno social, seja uma representação qualquer,
ela cabe à discussão da geografia. E aí eu acho bacana trazer essa discussão da saúde, porque ela não vai englobar somente aspectos referentes à saúde propriamente dita, né? Ela vai trazer aspectos de vulnerabilidade da população em diferentes escalas, em diferentes momentos, contextos e tempos, né? Que eu acho que isso é o massa. Então, veja, se a gente pensar na geografia enquanto uma ciência que aborda o espaço, automaticamente a gente ganha condições, e aí é uma dica para os meninos na hora de pensar mesmo na geografia, né, para fazer as suas provas, enfim. Se a gente abre esse pensamento geográfico, entendendo o espaço como esse objeto, cara, a gente consegue entrar nessa discussão que tu está fazendo. Né? Por que cidades muito parecidas, né, com dinâmicas parecidas, têm componentes próprios, características próprias que influenciam ou não um determinado processo? Né? Porque a gente, durante a Covid, a gente falou bastante sobre as questões políticas, né? Sobre opções, escolhas políticas, mas esquecemos de dar ênfase ao espaço, às características do espaço. Né? Então, veja, eu posso ter um espaço parecido estruturalmente com outro, mas que tem representações distintas. Eu posso ter uma cidade, por exemplo, como Viçosa, né, por mais que tenha um fluxo de pessoas grande, né, mas pessoas que residem na cidade durante um período específico. Em Muriaé, a quantidade de transeuntes é muito maior e muito superior. E não envolve só pessoas, né? Envolve fluxo de mercadoria. Né? Então, eu acho que assim, à primeira vista, né, dentro do que você comentou, e eu achei o artigo também fantástico, li, né, como indicação para a nossa discussão aqui, eu fiquei pensando nisso, cara. Então, toda vez que eu lia alguma coisa do artigo, grifava alguma coisa, eu pensava nisso. Cara, olha, a cada dia que passa, nós temos que tomar a geografia enquanto a ciência do espaço. Se a gente fizer isso, tomar a geografia enquanto ciência do espaço, não importa qual fenômeno que eu estou analisando e estudando, ou qual a representação. Eu sei que as reverberações, elas estão linkadas às características particulares de cada lugar. Então, acho que de pronto seria um pouco isso, né? Assim, pelo menos nessa análise inicial que você apresenta, né? Lembrando que o espaço está aberto para as perguntas, sabe? Essa primeira fala que você falou aí, que o professor de geografia às vezes se confunde muito, né? E essa confusão é histórica, né? No nosso curso. Eu lembro que quando eu comecei a fazer geografia no FB, a intenção da galera era mexer com coisa ambiental, analista ambiental, mexer com o meio ambiente e tal. E você fala, gente, não é. Eu estou no curso de licenciatura, não é isso, né? E a gente vive e faz essa crise conceitual também, né? Haja vista a gente ficar até hoje, né, usando o conceito de bioma para tudo, sendo que a gente tem o conceito de domínio morfoclimático do Aziz Absabi, que é muito mais legal, muito mais completo, que pensa, né, a questão do espaço geográfico, né? Mas aí a gente se apropria lá de um esquema da biologia né, e simplesmente repete aquilo que o biólogo fala, né? E veja, por aí. Só completando o que você disse brevemente, né? Eu tomei uma certa antipatia daquelas falas, né? Eu gosto de geografia física. Eu gosto da geografia humana. Né? O meu negócio é cartografia. Isso não existe na geografia, né? Se a gente tem lá o espaço como objeto, cara, isso não existe, né? Então, por exemplo, as implicações de um problema social, ele está ligado às questões ambientais, de qualidade de vida e por aí vai. Então é besteira dizer isso, né? Então, se eu uso a cartografia como instrumento, por exemplo, né? Então, cara, para que isso serve para entender o espaço? Então, acho que essa que é a pergunta que a gente tem que se fazer, né? Dentro dessa sua fala aí de novo. Exato. Mas é que eu estou te falando. Eu acho que esse lance da geografia da saúde vai abrir um leque bem importante para bastante de discussão a partir de agora, né? Então, aqui o artigo vai falando, né? Doenças de transmissão de pessoa a pessoa tem um ecúmeno como probabilidade de extensão, desde que haja as condições de circulação necessárias. Então, a Covid-19 ela tem uma particularidade, uma peculiaridade, que ela é uma doença de interação, né? Essa coisa de eu estar conversando com você e você tem o spray, né, dessas gotículas de saliva que vai contaminando onde a gente passa. É por isso que é importante o uso da máscara, né? É por isso, Perdigão. E aí eu também não gosto muito dessa coisa, né? Das pessoas quererem desligar essas questões das questões políticas. Mas, por exemplo, quando Donald Trump
vai a todos os lugares sem máscara e o Joe Biden vai a todos os lugares com máscara, isso tem um simbolismo muito grande, né? Então, assim, e aí a gente começa a entender, então, por que que a cidade de São Paulo, né, foi ali o primeiro epicentro, né, de dispersão da Covid. Porque é uma cidade onde você pega as imagens, por exemplo, quando você pega esses programas aí da tenda, da vida, né, quando pega uma imagem de rua, você vê que São Paulo é uma cidade cheia, né, qualquer lugar que você vai está cheio de gente, né. Então, ali ela começou a se dispersar de uma forma muito, muito intensa. O mesmo vale para o Rio de Janeiro e o mesmo vale para a cidade de Fortaleza, que tem, né, um componente a mais, porque o Aeroporto Internacional de Fortaleza ele é um hub, né? Várias empresas aéreas, tanto do Brasil quanto do exterior, fazem conexão no aeroporto de Fortaleza, né? E aí eu lembro, né, que o Camilo Santana, que era governador do Ceará, é governador, né? Ele travou uma batalha terrível com o governo federal, com a Anvisa, né? Exatamente para, pelo menos, medir a temperatura, né, dos passageiros que chegavam do exterior, porque, né, a Covid ela tem um negócio bem interessante. Ela começou sendo uma doença de rico, porque os ricos que iam para a Europa, iam para a Itália, iam para a Inglaterra para visitar, para passear, só que aí depois, quando chega no Brasil, ela pega de fato no povão, né? Então eu gosto muito dessa expressão que o artigo fala aqui, que é uma questão de uma doença de interação. O companheiro Felipe Bardini está falando aqui sobre a imunidade de rebanho, uma falácia. Não é que é necessariamente falácia, né? Só que ela é muito, tipo assim, o custo de vidas, né, para você atingir essa imunidade de rebanho, ele é muito alto. Porque se fala, né, para atingir a imunidade de rebanho, você tem que ter pelo menos 70% da população contaminada, né? Então você vai ter aí, no mínimo, 140 milhões de pessoas, né? Acho que a conta é mais ou menos essa, contaminadas. E aí você faz a conta, né? Dizem que ela tem uma letalidade em torno de 4%, você faz aí o cálculo, né? De 140 mil pessoas, 4% de mortalidade. É uma tragédia, né? E na verdade, né, você falou um dado interessante, né, que a Covid começa, pelo menos no Brasil, como uma doença da classe abastada, mas a primeira morte foi da classe pobre, trabalhadora, né, que era uma senhora que trabalhava lá como secretária do lar, do primeiro caso, inclusive, numa família que estava na Itália, né, em turismo, voltou e ela atendendo a família, a gente nem sabia direito os protocolos, né, o Brasil demorou uma eternidade para tentar, né, organizar seus protocolos de saúde, aí a primeira morte foi da classe operária. Porque aí tem um problema, né? Você falou da cidade de São Paulo, mas aí tem um problema. Uma coisa que a Covid fez foi escancarar a desigualdade social no Brasil. Ela escancarou a desigualdade social no Brasil. Nós temos pessoas que no Brasil, eu já falei isso em aula algumas vezes, nós temos pessoas no Brasil que se isolam em iates, em paraísos, ilhas, e temos outras que não têm nem essa possibilidade, que moram em aglomerados, vilas, favelas, que continuaram trabalhando, tentando sobreviver do jeito que dava, né? Então, o que a gente percebeu no Brasil? Né? Que o Brasil é, sim, extremamente desigual e pior, muito mais do que a gente imaginava. Né? Porque, olha, né, nós tínhamos em conta que tínhamos uma classe média volumosa, né, e que essa classe média estava dotada de acessos, o que é mentira. Você falou um dado importante, né, que muitos aí na pandemia, né, não têm acesso à rede, né, e não tem mesmo. Né? Então, ou seja, o que a gente percebeu? Por mais que ela se apresente no Brasil com essa característica, né, de uma doença que a princípio veio pela classe abastada ou através dela, né, o que a gente percebeu? Que ela é uma doença que está dizimando os pobres. Então, veja, né, quando o Braghini pergunta sobre imunidade de rebanho, teoricamente, cientificamente, pode acontecer, né, mas qual o custo social disso? Né? Então, não tem como defender o custo social disso. Porque, veja, eu, Felipe, cara, tenho o privilégio de estar na minha casa fazendo aqui a transmissão com vocês. Né? O Gil tem, vocês têm, mas quantos não têm? Quantos pais de vocês aí estão saindo, estão batalhando, estão lutando, e quantos no Brasil estão fazendo a mesma coisa?
Né? Então, imagine, né? Assumir esse risco é algo inaceitável. E veja, São Paulo, eu estou com os dados aqui, né, do Observatório das Metrópoles e do Boletim Diário de São Paulo, que saiu agora aí no final de outubro, tá? São Paulo teve aí 364 mil casos confirmados, cerca de 13.585 óbitos. Né? Desse total de 13 mil, né, cerca de 4 mil foram em áreas de extrema pobreza de São Paulo, né? Concentrando-se nos arrabaldes da classe alta. E veja, a maior concentração de casos é nas áreas centrais da cidade de São Paulo. Só que o maior número de mortes não é lá, porque as pessoas contraem a doença, mas têm condições de procurar atendimento em um hospital privado, né? Elas têm atendimento à saúde a tempo e a hora, e as outras que não têm. Né? Então, veja, né, um dado que potencializa ainda mais, né, o que o Gil disse é esse, cara. Né? Não dá para entender, né, uma busca por 70% de contaminação, onde a incidência de mortes na classe média não é 4%, da classe pobre não é 4%, é mais. Né? Então, isso para mim, né, é uma questão que pode ser até defendida cientificamente, né? Eu não tenho nem cabedal científico para dizer isso, né? O Rafinha está aí, né? E discute isso com vocês, eu tenho certeza, né? Mas no custo, pensando em custo social, isso é inviável, isso é impossível, né, Gil? É o que o Rafinha está falando aqui, ó. Sua fala é confirmada quando consideramos o acesso aos meios de transporte operados antes de exporem ônibus lotados, na educação que poucos alunos brasileiros da rede pública tinham acesso à internet, computador e celular. Rafinha, não é só a rede pública, não, tá? Na verdade, o uso de computador no Brasil ainda não é uma coisa cultural. Eu vou te dar um exemplo. Fala-se muito, né, do famoso exame PISA, né? Que sempre o Brasil está nas rabeiras, né? Perdendo aí para países da África, para países aqui da própria América Latina e etc. Só que tem um dado importante. O exame PISA, ele é feito por computador. Por computador. E aqui no Brasil saiu um estudo da OCDE falando que, enquanto Luxemburgo, que é um país insignificante, pode ser bonito, pode ser bacana, pode ser coisa de gente rica e tal, mas Minas Gerais é 10 vezes, né, em termos de economia, melhor que os caras. Quer dizer, não tem esse dado em mãos, mas imagine que seja. Tem um computador e meio para cada estudante. O Brasil tem 0,1. Então, quer dizer, enquanto a gente tem aqui, eu tenho um notebook aqui, tenho um telefone transmitindo, tem um outro telefone aqui separado, tem gente que não tem nada, não tem sequer a possibilidade de ter aquele chip que você compra na banca para você ter 2 GB de internet. Nem isso o camarada tem, né? Então assim, existe uma outra questão também cultural, que às vezes a classe trabalhadora gasta muito e gasta mal, né? Então, tipo assim, eu compro uma televisão gigantesca, mas um computador para a criança acompanhar as aulas não tem. Isso é muito sério, né? Então, esse também foi mais um fosso, né, revelado aí pela questão da pandemia. Eu estou aqui com os mapas dentro desse estudo, né? E aí o maior barato que eles usam, né? Aquele lance lá do Milton Santos, né? Dos pontos luminosos e dos pontos opacos, né? Para falar sobre a dispersão da Covid, né? E aí, chega a ser óbvio, mas é interessante, exatamente quando você pega uma foto de satélite, uma foto aérea, você vê que toda a borda, né, do Brasil, onde se concentram, né, as maiores cidades, você tem uma concentração maior da população, é exatamente o momento, né, que você tem uma maior dispersão, um vetor maior, né, das curvas de infecção, né? Eu, assim, como eu falei, eu sou suspeito desse artigo porque eles usaram tudo que tinha de melhor aqui em relação à geografia, a começar pelo Milton Santos, né? Que era um camarada, né, que acho que mais do que ninguém sabia como manipular, né, as ferramentas da cartografia para fazer as suas análises, tá? Então, aqui ele usa, né, os conceitos de região concentrada, né? E aí o pessoal do artigo que fala dessa coisa, né, da Covid como uma doença de interação, então, obviamente, que é nas regiões mais concentradas, que você vai ter a maior dispersão da doença. E aqui
tem um outro mapa que eu achei fantástico também, porque a turma da geografia considera que alguns fatores geográficos, né, foram de fundamental importância para a dispersão da Covid, né? Primeiro, o aeroporto de Fortaleza, como hub, né, internacional para conexão entre as empresas aéreas. Aí tem até a história, né, de um casamento de uma galera do Ceará realizado em Trancoso, né? Não sei se é Trancoso ou Itacaré, não sei, que, tipo assim, foi uma bomba epidemiológica, né? Dizem que lá na Itália foi um jogo de futebol, né, entre Atalanta e Valência, né? Aquilo ali foi uma bomba que explodiu no país. E aqui no Brasil, esse primeiro grande pico teria sido, né, num casamento realizado, não sei se agora se em Trancoso ou se em Itacaré, dos bacanas lá do Ceará, que foram para o casamento, sem máscara, sem proteção nenhuma, e deu no que deu, né? E aí uma coisa que eu achei interessantíssima, né? Que eles consideram assim, dois eixos fundamentais, dois eixos rodoviários fundamentais. Um é a BR-153, que ela liga Aceguá, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, e vai até São Domingos do Araguaia, no Pará, no sul do Pará. Então, ela corta o Brasil de norte a sul nesse sentido. E uma outra rodovia, a BR-364, que liga Limeira até Porto Velho, em Rondônia, né? E aí, essas duas estradas faziam uma espécie de um V, né? E a Covid lentamente ia se dispersando. Então, ela demora muito tempo a chegar no interior, porque tem aquele lance, né, dos 15 dias que a doença demora para se manifestar, né? Mas ela foi, então, assim, interiorizando calmamente, mas, assim, de uma forma muito forte, de uma forma muito lenta. É por isso que vocês devem lembrar que lá, mais ou menos para abril, maio, o Brasil vivia uma certa calmaria, né? Por exemplo, aqui em Viçosa estava rolando, né, um isolamento social bem forte, as pessoas não estavam saindo para nada. São Paulo, mesma coisa. Rio, mesma coisa. E aí, aquilo que os infectologistas estavam falando, a prevenção contra essa doença é muito traiçoeira, porque ela dá esse sinal de calma, né? Mais ou menos quando você tem uma tsunami, né? Diz que quando um tsunami se aproxima, dizem primeiro, né, o mar recua, e diz assim que dá uma calmaria danada, faz aquele silêncio perturbador, e depois vem a onda, depois vem a avalanche, né? E aí eu tenho um outro mapa aqui para concluir essa parte, que é exatamente, né, os eixos, né, que essas rodovias vão fazendo, levando, né, a Covid do interior do Centro-Sul para o interior, bem naquele padrão, né, o Perdigão. Quando a gente estuda lá, né, fala para os meninos aquele padrão de espinha de peixe, né, do desmatamento na Amazônia, porque ela pega uma via principal e vai pegando os ramais, né? E aí ela vai se interiorizando e vai chegar um determinado momento que essa nuvem aqui, vou colocar aqui, essa mancha, encontra com a outra, né? Então, é o que a gente viu, muito forte aqui no litoral, primeiramente, e aí a gente foi superando essa onda, mas aí o bicho já foi pegando, né? Foi pegando em Brasília, que a gente teve muito caso, muita morte, Rondônia, chegou um momento que a gente teve muita morte, e no caso da Amazônia, Manaus, né, que aconteceu uma tragédia lá também, ela seguiu, né, o fluxo do Rio Amazonas, visto que lá a rodovia não é uma boa, você tem a questão da, da navegação pelo Rio Amazonas e pelos seus afluentes. Então, assim, é bacana demais entender como é que foi essa dispersão pelo ponto de vista da geografia, dos meios de transportes, né? Talvez se... Tá vendo, né? Como é que é uma escolha, né? Lá na década de 60, quando o JK optou pelo modelo rodoviário, hoje a gente vê um problema, né? A gente já fala muito do custo de manutenção das rodovias, a precariedade delas, e mais agora essa, né? Foi um fator decisivo para a dispersão da Covid. Cara, é total isso aí que você falou, né? É óbvio. E assim, não sei se vocês vão se lembrar,
mas nós ficamos numa discussão assim, quando que seria o pico da Covid no Brasil, né? Falaram que seria abril, depois maio, depois junho, né? Por quê? Justamente isso que o Gil falou. A dispersão dela pelo território nacional se deu de forma lenta. Então, muitas pessoas, inclusive, começaram a furar o isolamento antes da hora, né? Porque, isso aí é uma falácia, né? E aí, infelizmente, né, como o Gil disse, né, a gente não vai entrar em questões políticas propriamente, mas não tem como deixar de falar algumas coisas, né? Então, veja, nesse momento onde a dispersão ela estava acontecendo de maneira lenta no território, né, como o Gil acabou de mostrar, automaticamente crescia um discurso que isso aí é uma conversa fiada, isso aí é papo de comunista, esse negócio não está rolando, não é isso que está acontecendo aí não. E aí as pessoas foram relaxando o isolamento, e aí o que a gente percebeu? Né? Que quando a gente atinge o pico, nós ficamos muito tempo no platô, porque o índice de infecção aí sim se tornou gritante e alarmante. Né? Então veja, né? Uma escolha, obviamente, territorial, geográfica, de desenvolvimento, né? Ela foi tão impactante, né, que a gente não conseguiu nem entender, Gil. Porque se a gente tivesse entendido essa escolha, a gente tinha conseguido prever esse movimento com maior clareza. Né? De ver, por exemplo, que essa disseminação, geograficamente falando, pelo território, se daria mesmo de forma lenta, gradativa. Né? E aí, talvez, se a gente tivesse imposto um lockdown lá no início, né, feito uma restrição firme, talvez a gente não tivesse atingido o platô e ficado tanto tempo nele como nós ficamos, né? E não ia ter essa crescente desmobilização frente à doença, né? E o Felipe Bardini, ele fala aqui sobre a questão da segunda onda, que ele já pode esperar da segunda onda como está acontecendo na Europa, de fato é uma grande incógnita. É uma grande incógnita. A gente não quer dizer. O grande problema é que aqui no Brasil a gente está meio que na torcida, né? Rezando, não, tipo assim, reze, mas use máscara, né? Tipo assim, a galera meio que tá achando que, assim, no estalar de dedos vai estar tudo resolvido. E não é. Isso é uma situação, gente, para meses, para anos. Igual, por exemplo, a gente conversou muito com o Rafinha aqui a respeito da vacina. A vacina não quer dizer que, tipo assim, vocês imaginam a logística para isso, né? Porque uma vacina tem que estar resfriada. Então, será que, por exemplo, que as unidades de saúde, né, os postinhos, né, como se fala por aí, tem freezer, tem geladeira, vai ter EPI para todo mundo, vai ter seringa, vai ter agulha, vai ter vidrinho, vai ter luva. E tipo assim, e aqui no Brasil todo mundo tá assim, né? O famoso improviso, na hora a gente vê o que faz, né? Então, assim, isso de fato é muito preocupante. Agora, o Perdigão, fala para nós aí mais, então, sobre essa questão, tipo assim, o perfil de quem está morrendo de Covid, né? Por quê? Como é que isso impacta diretamente as comunidades mais vulneráveis, né? Onde que, de fato, os governantes pecaram, né, no atendimento a essas comunidades, tá? Na verdade, eu tinha outra coisa para falar aqui, mas eu simplesmente esqueci. Então, você me salva aí enquanto eu lembro. Não, Gil, tranquilo. A gente vai se salvando aí, de costume. O Felipe colocou aqui uma pergunta interessante mesmo, essa do Felipe, né? Concordo com o Gil, vai ter que ser na sorte, infelizmente, né? Felipe, até falei isso com o Gil, até coloquei para indicação depois, né? Quando o vídeo for para o YouTube, eu participo de um grupo internacional de pesquisa chamado Solivid, que é um grupo que vai investigar aí projetos, iniciativas comunitárias, eu não estou falando governamentais não, tá? Comunitárias de enfrentamento à Covid. É como que as pessoas começaram a se organizar, elas mesmas, para enfrentar o problema também. Né? É uma questão até um pouco de autonomia, né? Isso aconteceu muito na Europa. Esse grupo ele foi encabeçado pelo Oriol, que é um pesquisador da Universidade de Barcelona, que tem contato com a nossa Universidade, a PUC-Rio, no qual faço parte, e aí nós integramos o grupo de pesquisa, incluindo algumas iniciativas da cidade do Rio de Janeiro, da cidade de São Paulo, né? E agora, inclusive, Gil, a UFV aderiu ao grupo de pesquisa do Solivid, né? Então, o que esse grupo fez, Felipe? Começou a estudar esses movimentos e começou a entender um processo interessante, né? Por mais que os governos pudessem ser ausentes em determinados momentos,
as comunidades elas tentaram se organizar. Isso aconteceu no Brasil também, isso é importante. Né? É muito massa. Eu acho, cara, que assim, estou dando a minha opinião, né? Eu acho que se a gente não tiver um cuidado, né, e não tiver um planejamento, a gente vai enfrentar uma segunda onda também, com efeitos mais devastadores ainda, inclusive para a economia, que é uma das grandes discussões aí, né, do grande grupo político que governa o Brasil, né? Mas, enfim, veja, né, dentro dessas iniciativas, eu vi uma muito interessante que a gente cadastrou, que foi de Paraisópolis. Né? Paraisópolis é uma comunidade enorme, né, em São Paulo, está do lado de áreas nobres, inclusive, né, que começou a se resolver. Então, veja, eles começaram a perceber que o índice de contaminação estava aumentando, né, que as pessoas estavam morrendo, e que eles não tinham escolha a não ser ir trabalhar, e pior, não iam conseguir se isolar, né? Porque as casas coladas, muitas pessoas morando, né, em unidades habitacionais pequenas, né? Então lá 8, 7 pessoas, às vezes dividindo lá um quarto, sala e cozinha, né? Então eles sabiam que não iam conseguir se isolar, né? Então o que eles começaram a fazer? A própria comunidade começou a se organizar a partir de um mutirão, né, onde cada um foi dando uma cota, foi ajudando, dando uma grana, dando um saco de feijão, enfim. Começaram, veja, a atender parte dos desempregados com alimentação, criaram um sistema de atendimento, contrataram ambulância, né? Então, veja, olha o que teve que acontecer no Brasil. Quando eu vi isso, cara, eu sinceramente, eu falei assim, cara, que bonito, mas que triste ao mesmo tempo. Né? Porque a comunidade, para conseguir se autodefender, teve que se autogerir e organizar. Né? Então, veja a situação, né, de mazela social que existe no Brasil. Uma comunidade pobre, carente, né, teve que se organizar. E foi uma das grandes iniciativas de enfrentamento à Covid no Brasil. Né? Eles desmobilizaram o hospital de campanha agora, por esses meses aí, eu acho que mês passado, né, quando os casos começaram a diminuir na cidade de São Paulo. Então, veja, né, eu acho que esse exemplo responde um pouco a sua pergunta, né? Porque, olha, cara, nós estamos numa lógica de enfrentamento da doença muito ligada ao acaso, né? Só que já disse isso uma vez, eu vou repetir, né? Uma coisa é eu me contaminar, posso ter os riscos, comorbidades, né? Enfim. Agora, eu tenho a opção de ficar em casa, me proteger e proteger as pessoas. E aquele que não tem, né? A questão da Covid, ela vai trazer outras discussões importantes, que vão passar pelo saneamento, vão passar, né, pela questão social, pela habitação, pelo direito à cidade, pelo direito à vida. Né? Então, quando eu escuto essa expressão, novo normal, já está me dando até um frio na espinha. Porque quando a galera fala assim, o novo normal, o normal, antes do novo normal, já era péssimo. O Brasil já tinha 12 milhões de desempregados, as pessoas com fome, né? A taxa de miséria no Brasil aumentando, né? As pessoas entrando de novo na linha abaixo da pobreza e da miséria, né? Voltando a passar fome. Né? Então, o novo normal, cara, eu estou morrendo de medo do que vai ser esse novo normal no Brasil. Né? Porque o antigo normal já é ruim. Né? Então, veja, nós não temos nenhuma discussão forte e específica para entender os processos que vão ser desencadeados pós-Covid. Né? A gente não conseguiu fazer isso ainda. Né? Não há uma articulação eficiente nesse sentido. Né? E mais, o número de desempregados só aumenta, o número da precarização do trabalho só aumenta. Né? E essas pessoas pós-Covid, né? O que elas vão fazer? Qual vai ser esse novo normal das pessoas? Né? Eu me lembro, né, em uma das minhas discussões, a gente estava falando sobre o esvaziamento do centro da cidade do Rio de Janeiro. Né? Muitas corporações nessas cidades, né, nessas metrópoles, Rio, São Paulo, né, elas se instalam em prédios corporativos. Né? Então, elas vão lá se instalando em prédios corporativos, e aí, para eles, a Covid foi um super negócio. Porque eles fizeram algo que queriam fazer há muito tempo no Brasil, que é instalar o home office e popularizar o home office. Conseguiram fazer. Né? Então, o que eles começaram a fazer? A desmobilizar grande parte daqueles escritórios. Então, começou a acontecer um grande vazio urbano em algumas dessas cidades, no Rio, sobretudo. Né? E as pessoas foram para casa. E muitas dessas empresas, e aí veja a informação, né, Gil? Muitas dessas empresas disseram,
Nós, quando retornarmos, vamos retornar em 30% presencial e vamos manter grande parte das nossas equipes trabalhando em home office. Ótimo. Aumenta a taxa de isolamento, né? Já que, né, vocês bem colocaram que a vacina vai demorar, não é uma coisa que a gente acha que vai ser, né, como alguns fantasiam, né? Em março todo mundo vacina, acabou, vamos voltar para a vida normal, tá tudo resolvido, né? A gente sabe que não é assim, mas enfim. Agora veja, nesse novo contexto empresarial brasileiro, nós temos uma tendência ainda maior de desemprego. Porque se as estruturas não estão funcionando presencialmente, não vai precisar da copeira, não vai precisar do faxineiro. Ou seja, veja que algumas profissões no Brasil, isso é sério que eu estou dizendo, algumas profissões no Brasil vão entrar em decadência mais rápido do que entrariam. Né? Então, por isso que eu digo, Gil, que esse novo normal me assusta. Porque as perspectivas do futuro são muito ruins, muito ruins. O Zizek, né, um filósofo polonês, não sei se você já o leu, ele tem uma regrinha que ele fala assim, ó, 80-20. Né, que ele fala assim, ó, 80% das pessoas acabam fazendo 100% do trabalho, né, e acaba aqueles 20 ficando desempregados. Se a gente parar para pensar, a gente está invertendo para o 20-80. 20% das pessoas vão fazer todo o trabalho e 80% vão ficar desempregados. Então, olha, quando alguém fala assim, ano que vem a taxa de desemprego vai cair. Mentira, ela vai aumentar. Ela vai aumentar, porque o cenário ele mostra isso claramente. E aí eu vou dizer de novo, né? Eu tenho um país assolado por uma doença que não conseguiu enfrentar direito, não desenvolveu um plano econômico sustentável, né? Não conseguiu atender as mazelas da população nesse período e que vai ter um número ainda superior de pobres ao final da pandemia. E pior, com o número de empregos cada vez menores, gradativamente falando, né? E para piorar, a gente tem uma dívida pública chegando na casa de 1 trilhão, e com 1 trilhão de déficit não tem como você fazer programa social para atender essas pessoas, né? Isso aí que você falou, pessoal da terceira série que me acompanha, que está acompanhando a gente aqui, aquilo que eu sempre falo com eles lá na sociologia, né? Isso aí, gente, é a chamada função social do trabalho, né? O capitalismo, como ele produz coisas diferentes, ele precisa de profissões diferentes para pessoas diferentes, né? Então, perceba que esse capitalismo, ele está passando, ele tá vivendo um ponto de inflexão. E aí, aquelas pessoas que não têm um acesso à internet, que não têm um mínimo de qualificação, que não estão tendo aula, né? Essas pessoas é que vão pagar o pato. Né? É um absurdo, né? Eu já estava falando aqui, você vê que a questão das aulas, né? É um absurdo, por exemplo, o MEC não estar debruçado sobre essa questão. Como que vai ser o retorno, né? Você vê que entregou para as mãos, né? Ó, se virem, prefeito e tal. Aí o que o prefeito faz? Vai lá, edita, né? Faz um decreto mequetrefe, falando que pode voltar às aulas, porque sabe que aquilo ali vai cair, porque o sindicato de professor, a associação, vai entrar na justiça e não vai deixar, mas, tipo assim, ele faz a sua política populista, ó, eu fiz a minha parte, você viu lá, o professor não quer trabalhar, né? E vai só rolando a situação. Me dá uma... Em relação, você citou aí a UFV, né? Aí que eu estava falando a questão de como que cidades muito parecidas fizeram gestão totalmente diferente, né? Aqui em Viçosa a coisa assim, só não explodiu, mas é tipo assim, eu não durmo tranquilo com isso, porque a Viçosa ainda é uma cidade que testa muito, né? Então o camarada está com sintoma, vai no FV, faz o teste, está contaminado, isola, né? Que isso é o que deveria estar sendo feito em massa. Mas nem isso, né? Nem testar as pessoas o Brasil faz, né? Eu estava pensando aqui, porque você citou um exemplo aí de Paraisópolis, né? E quando eu explico, olha só que bacana, me vem aqui essa ideia maluca. Quando eu explico lá, por exemplo, Comuna de Paris, né? Lá em 1871, que os parisienses, né? Aproveitaram que o Napoleão estava lá na guerra com a Prússia, né? E aí fizeram a autogestão da cidade. Aí eu fiquei pensando, gente, como é que foi isso, né?
Esse exemplo de Paraisópolis é um exemplo, assim, a gente não pode comparar diretamente para não incorrer no anacronismo, né? Mas, assim, é uma comuna, né? Olha, a nossa comunidade vai se organizar dessa forma, independente de governo, independente de prefeito, vereador, presidente, porque, tipo assim, se a gente não se unir, nós vamos morrer, né? Então, assim, percebo que quando as pessoas querem se mobilizar, né? Como é que elas são muito mais eficientes, né? Do que os governos que têm dinheiro, têm corpo técnico, têm logística toda e não fazem nada, ou porque não querem, ou porque querem, mas é muito burocrático, ou porque entra a politicagem no meio e vai por aí. A nossa situação ela é muito precária, né? A gente vai ter que ter muita força, sobretudo mental também, né? Para superar esse momento. Pensando nisso tudo que você está falando, em força mental, né, em característica de análise, e as coisas assim, eu penso que as coisas convergem quando a gente quer fazer o bem, né, de alguma forma. Eu estava preparando um pouco ainda hoje pela manhã o material, né, o que a gente ainda quer agregar para falar, que isso sempre, no final, né, Gil, o negócio vem aqui e a gente vai falando até o que não deve. Mas a gente monta, né, para os meninos aí saberem, a gente monta uma linha de raciocínio, pá e tal. E aí, cara, eu me deparei com um texto que eu estava usando para escrever mesmo o meu trabalho, do Álvaro Ferreira, que ele vai trazer um lance que eu acho interessante, assim, para a gente analisar esse momento da Covid, saca? Que é uma tríade analítica, né, que ele vai chamar de substrução, materialização e projeção. Então, o que ele vai dizer com isso aí? Ele vai falar assim, olha, para a gente entender um fenômeno no espaço geográfico, eu tenho que entender o que está nutrindo esse fenômeno. Né? Então, vamos pensar na Covid. A gente sabe que é uma doença, mas por que o Brasil chegou nesse ponto? Né? Cara, nós temos questões ideológicas graves nesse plano de fundo. Né? Pessoas que, não agora, mas já há alguns anos, né, abriram mão da ciência, inclusive, né, doenças que estavam consideradas e erradicadas no Brasil, retornando como o sarampo. Né? Então, veja, isso não aconteceu de uma forma aleatória. Né? O descaso... Não, isso não é aleatório. Então, a substrução, ela... Oi, Gil, quer falar? Não, estou concordando com você. A substrução, ela vai trazer o seguinte, né? Quando eu olho um fenômeno, eu preciso entender o que está por trás daquele fenômeno, o que dá base para que ele aconteça. Né? Então, veja, quando, né, um cidadão chega e fala, esse negócio de máscara é uma bobagem, isso é uma besteira, vai lá e toma um remédio X, vai lá, isso está reforçando esse sistema de substituição, a base que está por trás da estrutura que vai se materializar. Então, veja, o que se materializa, né, mais de 160 mil mortes, se materializa por conta dessas escolhas que estão num pano de fundo, muitas vezes, que carregam elas ideologias, formas de olhar o mundo, formas de compreender o real. Né? E essa substrução, materialização, elas inevitavelmente vão gerar uma projeção. Ou seja, vão gerar um futuro possível. Cara, e o futuro possível não é bom, não. A gente já falou isso aqui. Né? Então, olha só o caminho que nós temos que percorrer para enfrentar a Covid. Não é só enfrentar a doença. É enfrentar tudo isso que está no pano de fundo. Veja, nós estamos discutindo no Brasil não os custos de uma vacina, não o prazo de estabelecimento da aplicação da vacina, mas se tem que vacinar ou não. Gente, isso é um absurdo, isso é uma distopia, que é essa substrução que a gente está falando. Então, veja, nós temos pessoas que ainda hoje se infectaram, né, quase morreram, e que dizem que foram curadas por uso de um medicamento que comprovadamente não tem eficácia alguma. Então, o que me assusta, o que me deixa perplexo, é que não é só o enfrentamento da doença. Por isso que eu trouxe essa tríade aqui, Gil, porque eu acho que ela mostra esse caminho de análise. Eu tenho que entender qual a base de materialização dessa doença no espaço. Quais são os meandros? Né? Olha, gente, desculpa, eu sou professor.
né? Mas a gente, às vezes, tem que explicar o óbvio da ciência. Eu já não estava nessa fase mais, de ter que ficar falando óbvio, mas a gente está. Por quê? Esse é um estado de construção de realidades que vão sendo perpassadas aí, e não é só no Brasil, né? O que é pior, né? Essa é uma questão. Nós fizemos uma aula disso no ano passado, no cursinho, né, Gil? Né? Que vai reverberando, inclusive, né, em outros lugares do mundo, atingindo classes sociais diversas, pessoas, às vezes, instruídas, né? Que acabam acreditando em uma lógica que não é real. E o pior, essa lógica que não é real se materializa nesses discursos que nós estamos falando aqui. Então, olha só, né? Nós estamos caminhando de uma questão física, de análise geográfica, caminhando para uma questão de discussão social e econômica e indo para uma lógica comportamental que vai explicar esse caminho da Covid no Brasil. Né? Então, não adianta. Se eu tenho parte da população não acreditando que o isolamento é importante, não adianta a gente ficar discutindo plano aqui de segunda onda no Brasil, que a gente não saiu nem da primeira. Né? Então, o que o Felipe colocou chama essa atenção. Né? O que vai ser aí do Brasil? Né? O Felipe colocou, né, que essa nossa conversa escancarou mesmo esse lance da desigualdade provocada pela Covid, que ela fez isso e fez. E o pior, né, ela mostrou ainda o nível de boçalidade que nós atingimos. E isso é muito mal. Isso é mal. Né? Porque, veja, o caminho do enfrentamento à Covid é a sensibilização, é o entendimento, é a proteção individual e do outro. Mas se eu não encaro isso como uma das medidas protetivas, né, nós temos aí o que a gente começa a experimentar no Brasil. Né? Abertura de shows, discussão sobre volta ou não volta à escola. Alguns amigos meus trabalham em escolas do Rio que voltaram. As escolas já fecharam na qual eles trabalham. Em uma semana de aula, 4 infecções por Covid. Não sei se você sabe, né, mas o MEC determina que se a escola abre e tem uma infecção de Covid, ela tem que fechar por 14 dias. Então, olha, mobilizaram um grupo de alunos, foram 4 infectados, fechou. Daqui 15 dias tenta voltar de novo. Que é o que o Gilmar falou, isso não é uma medida pensando em vocês, estudantes. Né? Isso é uma medida que está pensando, na verdade, em um cunho eleitoreiro qualquer. O que não resolve o nosso problema. Então, se a gente usar essa tríade que eu dei, substrução, materialização e projeção, a gente consegue entender essa lógica da Covid no espaço geográfico. É o que o companheiro Rafa está falando aqui, que o pior nesse contexto é ver profissionais da área científica, até médica, defendendo cloroquina com a Covid, muito triste, isso é verdade. O companheiro Sidney está falando aqui que a Covid deixou claro o tamanho da desigualdade, né? E é desigualdade, como você falou, é desigualdade econômica, desigualdade tecnológica, né? Desigualdade das cidades, que muitas vezes não tem um leito de UTI, né? Então, assim, se os governos estivessem atentos, né, isso era, ó, tem um problema, nós vamos tentar minimizar esse problema e tem que pensar no futuro, né? Isso é muito sério. Isso aí que você falou, o Perdigão, aquilo que os economistas chamam de externalidades, né? Eu até, gente, aí eu vou abrir aqui uma última rodada de perguntas e de comentários e eu preciso liberar o companheiro Perdigão às 19, no máximo 19h10, porque ele tem compromisso, e eu acho que uma live de 1 hora é o ideal também, porque aí a gente é mais objetivo. Mas eu até fiz um vídeo lá para o meu canal, né? Porque quando vem aquela polêmica, porque não é obrigado a tomar vacina e tal, eu até fiz um vídeo, não quer tomar, não toma, que se dane. Mas a coisa não é assim, né? Porque você tem as chamadas externalidades, né? Por mais que você viva num mundo individualista, né, que você possa fazer tudo aquilo que você quiser, o senso de comunidade, né, ele te impede de agir assim de uma forma tão autônoma, né? Então, como é que faz? Eu não tomo a vacina, mas vocês sabem, para eu viajar, a Rafinha confirma para mim aí, se eu for viajar para Manaus, para a região norte, eu sou obrigado a tomar a vacina de febre amarela, por exemplo. Como é que vai ficar esse camarada, por exemplo, que amanhã eu não vou tomar vacina, e na hora que ele for viajar para Miami, na hora que chegar no aeroporto de Miami, cadê a sua carteirinha com a vacinação do Covid? O que ele vai fazer? Vai sentar, espernear,
vai xingar o guarda de comunista, vai escrever textão no Facebook. Então, tipo assim, eu acho que a situação no Brasil hoje é muito tensa. É óbvio que a questão econômica é muito tensa. É óbvio que assim, a falta de iniciativa também é muito tensa, mas eu fico vendo, porque se nós tivéssemos, né, o espírito de comunidade, como o pessoal de Paraisópolis teve, talvez a gente, um cuidando do outro e monitorando o outro, né, e sendo humilde, né, para aceitar que isso não é uma imposição, isso é necessário. Talvez sim. O que mais me preocupa no Brasil hoje é esse individualismo de achar que eu sou livre para fazer qualquer coisa e que se dane a vacina, né? A vacina chinesa, que isso é uma teoria da conspiração. Enquanto isso, o país não abre, a economia não gira, o desemprego, e a gente fica aí discutindo futilidades, né? Futilidades. É uma pena, né, que os nossos governantes não pensem num plano para gerar emprego, que o MEC não pense num plano, né, para o retorno seguro das aulas. Nós estamos aí ao relento, torcendo para dar certo. E o ato de torcer é difícil, né? Porque torcer, eu torço pro Galo. Tem dia que o Galo me faz felicidade, tem dia que o Galo me dá uma tristeza danada, né? Então, torcer é complicado. Mas, para finalizar, né, assim, um pouco do que a gente está falando, né, eu acho que o Gil está certo, né? Eu penso que a gente tem que lutar pela dignidade humana. Não importa, né, qual a sua opção política, não importa qual lado tu acredita, mas uma coisa não pode faltar. Tu tem que lutar pela dignidade humana. Né? E lutar contra a Covid, né, é lutar pela dignidade humana. E mais, né, o Norbert Elias tem um texto fantástico que chama Sociedade dos Indivíduos. Ele vai dizer o seguinte, olha, por mais que tenha sido construído a partir do liberalismo, essa ideia, né, de que somos indivíduos livres, puros, para fazer o que a gente quiser, né, a gente não pode esquecer de um detalhe. Nós vivemos em comunidade. Nós vivemos em sociedade. E se, meu amigo, se tua sociedade vai mal, obviamente você também vai. Né? Então, esse senso ele não pode ser perdido. Né? Esse senso de comunidade, de sociedade, de coletividade, ele não pode ser perdido. Né? Se eu encaro o mundo a partir de um olhar completamente individualista, eu vou nessa lógica, nessa vibe do Gilmar. Né? Ah, que se lasque a vacina. Né? Tô nem aí. Mas eu posso entender o seguinte, né? Esse meu ato pode parecer singelo, mas combinada de outras pessoas, pode gerar, inclusive, um problema no qual eu critico, que é a falência econômica do Brasil. Então, eu penso que as pessoas elas estão perdendo mesmo a noção do raciocínio, às vezes, de entender que a luta pela dignidade não é uma luta de comunista, não é uma luta de liberalista, não é uma luta de neoliberalista, não é isso, é uma luta pela existência humana, poxa. Então, não adianta nós pensarmos no plano econômico, por mais necessário que seja, por mais importante que seja, se esse plano econômico não vai dar dignidade às pessoas. Sabe por quê? Porque isso é claro. Quando a pobreza aumenta, a violência aumenta. Então não importa se você mora no Morumbi, se você mora em Paraisópolis, se você mora no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, ou você mora no Belvedere. Não importa. Se você vive em um estado violento, uma hora você vai ser acometido por um crime qualquer. Então, combater a pobreza, a miséria, também é combater a violência. Por que eu falo que resolver o problema da violência não é somente colocar mais policial na rua, dar arma para a guarda civil, enfim. Isso não resolve, porque é um problema estrutural. É o que a gente está dizendo aqui agora. O Brasil, né, ele nesse momento que a gente vive, que é triste, que é péssimo, que é lamentável, né, com várias pessoas aí que perderam entes queridos, pessoas que têm uma história, pessoas que têm uma vida, pessoas que têm importância para suas famílias, para a comunidade no qual estão inseridos, nesse momento tão triste, o que mais me assusta é que a gente não conseguiu fazer isso ainda. Pensar em um plano que dê dignidade às pessoas. E isso é um problema que a gente precisa resolver como uma sociedade. E, por fim, veja, não adianta a gente ficar falando, mas aqueles governantes são safados, são ladrões, são picaretas. Sabe por quê? Essas pessoas elas não vieram de Marte, não. Elas saíram da sociedade brasileira. Não é, Gil? Isso. Eu falo, quem acompanha as minhas lives de quinta lá no Instagram, eu venho falando isso direto. Nós não temos 160 mil pessoas porque simplesmente o governo não faz a sua parte. Porque a nossa sociedade também é conivente.
Então, assim, é mais fácil você ver um protesto a favor da Amazônia em Paris do que em Manaus. Então, é o seguinte, de certa forma, né, o Montesquieu falava isso, né? O governo, de certa forma, ele espelha a sua sociedade. Se a sociedade não se mobiliza contra isso, o governo acha que está bom. Agora, quando você faz uma pesquisa, 40% das pessoas acham que o combate à pandemia está no caminho certo, então, beleza. Gente, se o povo está achando que tá, eu vou ficar tranquilo. Deixa a coisa rolar. Então, tem muito isso, né? As pessoas levam muito a sério aquela frase da Margaret Thatcher, né? Que não existe sociedade, existe um indivíduo. Aí pegam a parte pelo todo, descontextualizam e fazem isso de um modo de vida, né? Felipe, eu vou te liberar. Se você quiser falar mais alguma coisa, se quiser se despedir, fique à vontade. Eu, de antemão, agradeço imensamente a sua participação. Quem viu aí, por favor, se manifeste, porque eu acho que o assunto foi muito importante. É mais do que uma live, é uma coisa que eu sempre falo com o Rafinha, isso é uma coisa de saúde pública, é uma coisa de conscientização. Eu tenho que parar daquele negócio de, cai no Enem, então assiste. Não cai, não assiste. A gente tem que ir um pouquinho além disso. Gil, cai no Enem e é bom para a sociedade, né, eu acho. Eu, assim, cara, fico muito grato, né, grato mesmo, de verdade, essa é a palavra, por poder participar, né, porque essa troca que a gente faz é muito massa, é muito boa, né, e a gente vem aqui com o intuito, né, nada pretensioso, de dar o nosso melhor, né, o que a gente pode contribuir aí, dentro do que a gente estuda, do que a gente pesquisa, do que a gente debate, do que a gente, né, pode dar para esses meninos aí, para eles construírem o raciocínio deles, o caminho deles, né? A verdade deles, né? Então, cara, eu, assim, fico feliz, muito feliz de rever algumas pessoas aqui, né? Que estavam comigo aí no início do ano, né? Então, assim, alguns que estou vendo do nono estão aí, né? Que é uma galera que está comigo ainda, né? Mas Pietra, Felipe, né? Lais, é uma galera que estava comigo, assim, né? Pietra, cara, pô, show de bola, sempre participou demais das minhas aulas, Felipe sempre com questionamentos importantes. Então se dá saudade dessa galera. E, cara, conto aí contigo também, sempre, né? Que você precisar de mim e eu precisar de você, a gente continua fazendo essa simbiose aí harmônica. E a gente vai tocando barco. Obrigado pelo colégio aí, né? Pra galera ter se mobilizado. E tamo junto, cara, sempre. É isso. Eu e o Felipe, a gente troca várias ideias pelo WhatsApp, né? Eu montei um podcast com um ex-aluno meu, exatamente porque a gente mandava assim, áudios quilométricos um para o outro, né? Discutindo política, economia, né? Isso que é bom, né? Um ex-aluno meu lá de Carangola, hoje está lá em Chicago, fazendo doutorado em economia, e a gente conversa igual o Flamengo com o Liverpool, né? De igual para igual, né? E eu, o Felipe, também a gente fazia de vez em quando, né? Aquelas discussões nossas sobre o Bourdieu, né? Como as pessoas ensinam o Bourdieu errado por aí, né? E é sempre bom essa troca de informações entre os colegas, né? É muito positivo, eu te agradeço muito, tá? E, enfim, precisando também da gente, estamos aí para o que der e vier. Um abraço muito grande. Só uma dica final aí do que tu falou, antes que a galera saia. Cuidado com os conceitos, hein? Não existe esse negócio assim, ó, fulano falou isso, ele nunca falou só aquilo. Se alguém falar isso de mim, eu vou ficar pé da vida, né? Porque o cara não só falou aquilo, né? Imagina, o cara tem milhares de livros aí. Usa Bourdieu e fala aí. Não, isso não existe, não. Valeu, Gil. Obrigado, galera. Abraço aí pra vocês. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Muito obrigado mesmo. Ô, gente, então foi esse. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Então a gente discutiu assim duas questões muito importantes, as questões, né, geográficas do Brasil, questão dos meios de transporte, né, como é que eles foram vitais para a dispersão da Covid, mas ao mesmo tempo assim como que revelou, né, toda a desigualdade social do nosso país, enfim. Cabe a vocês, jovens aí, que estão prestes a entrar na universidade, que vão escolher a sua profissão, contribuir para ajudar a gente a sair desse buraco, porque, de fato, a minha geração falhou. Mas nós estamos aí lutando enquanto for possível. Abraço muito grande.
Obrigado, Felipe, mais uma vez. Obrigado, Rafinha, que acompanhou a gente. Obrigado, Sidney. Obrigado aí de novo a galera, os alunos que acompanharam, que perguntaram. Bruno, da logística, a Bárbara aqui da psicologia, que sempre nos ajuda também, o Orlando, que está aí acompanhando. Obrigado a todos. E nós vamos fazer mais, tá? Tem mais coisa engatilhada aí. Abraço, beijo grande, tchau para vocês. Obrigado, Laís. Até mais, gente. Até a próxima. Valeu. Valeu, valeu, valeu.